Tá tudo funcionando? O pessoal está dizendo que está tudo funcionando? Aham. Posso começar? Pode. Então vamos começar? Queridos, tivemos um problema aqui com a transmissão pelo YouTube. A imagem ela chega até melhor que do Face, mas a gente não conseguiu captar o áudio. Durante a semana vou ver o que está acontecendo para resolver isso daí. Porque a gente quer fazer tanto no Face como no YouTube. Tem pessoas que não têm. Mas a gente está gravando, né, num outro aparelho aqui. E logo que a gente terminar, aí então a gente vai publicar no YouTube. Só que aí não vai ser ao vivo, vai ser depois. Então a gente vai ter isso aí gravado também no YouTube. Tá bom? Vamos começar então? Reúna sua família, reúna aí os seus amigos, reúna as pessoas que estão na tua casa aí. Peguem suas Bíblias. Eu quero pedir para a Tani estar lendo um salmo, fazendo abertura. Nós vamos tentar fazer da maneira que a gente faz lá na igreja. Tá bom? Lá no prédio da igreja, lá no templo. Vamos tentar fazer tudo do mesmo jeitinho. Tudo é uma experiência. A gente está começando agora. Nunca fiz isso. Não esperava ter que fazer isso tão de repente. E a gente não estava preparado. Tem igrejas que já fazem esse tipo de transmissão. A gente nunca pensou em fazer isso, assim, de se organizar para isso. Então, tudo é novidade para a gente. Depois vocês vão dando as dicas, né? Se alguém tiver alguma solução a respeito do áudio para o YouTube, entre em contato comigo, vamos tentar resolver e tentar fazer da melhor maneira possível, tá bom? Vamos dar início então. Gostaria de pedir para a Tânia então estar lendo o Salmo antes de nós louvarmos ao Senhor. Paz seja com todos. Nós vamos ler o Salmo 20. Se você tiver com a sua Bíblia, já pode abrir no Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra, ó Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Nós vamos agora fazer uma oração. Antes de fazer a oração, eu vou mudar a câmera, porque tá todo mundo reclamando que tá de lado, tá bom? Vamos fazer uma oração apresentando a Deus esse momento. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. E nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos, Senhor Deus, te buscar. Nós ainda temos essa chance, esse privilégio, Senhor, de te buscar. Então, Senhor, abençoa, Senhor Deus, esses momentos, essas pessoas que estão, Senhor, aqui conosco participando. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda não chegaram e também aqueles que, por algum motivo, Senhor, não poderão estar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e consagramos a Ti esses momentos, Pai, para que a Tua vontade seja feita na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
declaramos a Tua majestade, o Teu poder, a Tua glória, Senhor. Nos encontramos neste lugar para glorificar a Ti, exaltar a Ti, adorar a Ti, Pai. Santo é o Teu nome, Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Me submergir a
Deus. Vamos meditar uma passagem que está em Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19. Gênesis 19, capítulo 19 de Gênesis, versículo 12. Pode ler. Gênesis 19, capítulo 19, versículo 12, até o 22. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram na mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Amém? O 23 ainda diz assim: Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E o 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Amém? Você que está nos ouvindo, recline sua cabeça e vamos falar com Deus para que o Senhor possa nos falar através dessa mensagem em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós apresentamos a Ti, Senhor Deus, essa palavra, Deus, que é a Tua palavra, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor direcione, Senhor Deus, a boca agora do pastor, para que ele seja usado pelo Teu Santo Espírito a nos transmitir aquilo que o Senhor tem para nos transmitir, Senhor. Que a Tua vontade seja soberana na nossa vida, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje, Pai. Nós consagramos a Ti e Te agradecemos. Amém. 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 Essa passagem que nós lemos aqui, essa história, fala a respeito da visita de dois anjos até a casa de Ló. E, na verdade, essa história da visita desses dois anjos começa bem antes. Começa quando Deus ele está anunciando a Abraão que Sodoma e Gomorra, essas cidades serão destruídas. Deus coloca isso diante de Abraão, e Abraão, quando ele fica sabendo que as cidades seriam destruídas através de Deus, através
de Deus ter falado a Abraão, Abraão, então ele lembra que o sobrinho dele, Ló, estava lá em Sodoma. E nesse momento, ele então começa a orar, a interceder, pedindo para que Deus preservasse os justos daquele lugar. Eu quero depois que você leia o capítulo 18, para que você possa entender melhor essa passagem. Quando Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão, diante daquela situação, sabendo que seu sobrinho está na cidade, começa a conversar com Deus. E resumindo, capítulo 18, Deus atende o pedido de Abraão e envia 2 anjos a Sodoma, e é aí que começa então essa história do capítulo 19 de Gênesis. Ló está sentado na entrada da cidade, já está anoitecendo, e quando Ló enxerga ali os 2 anjos, os mensageiros de Deus, ele se levanta, vai em direção àqueles homens e se prostra, convida-os para irem para sua casa. Chegando na sua casa, oferece água para lavar os pés, prepara um banquete com pães asmos, sem fermento. Algumas situações acontecem naquele momento, homens querendo invadir a casa de Ló para abusar daquelas visitas. Era uma cidade cruel, perversa. E a reação dos anjos, naquele momento, em defesa, é cegar aqueles invasores. Eles ficam tateando, procurando a porta, não encontram. Os anjos ali perguntam para Ló, da sua família, e que deve avisar a todos da sua casa que aquela cidade, Sodoma e também Gomorra, serão destruídas. Agora vamos começar aqui. Ao avisar sua família, seus genros zombam e gracejam dele, que a gente leu aqui. Os anjos então apressam Ló, o tempo está passando. Apressam as suas filhas, a sua esposa, e todos saem, vão em direção a uma outra cidade chamada Zoar, distante dali. Observe a fala dos anjos no finalzinho do texto, que fala assim: não poderemos fazer nada enquanto vocês estiverem aqui. Nada posso fazer enquanto não tiveres saído daqui. Não poderemos fazer nada. Havia uma promessa e Deus não quebraria essa sua promessa dada a Abraão. Outra ordem também a gente enxerga aqui, outra ordem dada pelos anjos. Vão e não olhem para trás. Ordem que a mulher de Ló não obedeceu. E imediatamente é transformada em estátua de sal. Queridos, longe de mim querer comparar aqui a destruição de Sodoma e Gomorra com a tragédia que nós estamos vivendo hoje, com o tempo de perigo que nós estamos vivendo hoje. Longe de mim com fazer essa comparação da destruição dessas 2 cidades com o tempo que nós estamos vivendo. Então, como eu estava dizendo, irmãos, longe de mim querer comparar aqui a destruição de Sodoma e Gomorra com a tragédia que nós estamos vivendo nos nossos tempos. Longe de mim. Mas essa passagem me trouxe algumas reflexões, alguns pontos de reflexão que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Principalmente em relação às nossas atitudes em vista da tragédia, do perigo, em vista dessa situação. Então, primeiro ponto que esta passagem nos ensina é a questão da intercessão. O que é interceder? Buscar o favor do forte em favor do fraco. Intercessão. E essa intimidade do relacionamento de Abraão com Deus, e esse relacionamento íntimo de Abraão com Deus, faz com que Abraão conheça os planos de Deus, o que faz até que Deus venha até ele, fale com ele. Abraão ouve, porque o nosso Deus é um Deus vivo, que fala, é um Deus vivo, nos ouve. Abraão fala ao Senhor, o Senhor fala a Abraão e expõe que aquelas cidades serão destruídas.
Nesse momento, Abraão abre o seu coração e o seu desejo, a sua intercessão, e começa a pedir para Deus em favor do seu sobrinho. Veja, o que é importante? A tua oração pode alterar o destino de outra pessoa. A tua intercessão pode alterar o destino de outra pessoa. Abraão questiona Deus, mas veja bem, questiona Deus não colocando o dedo no nariz de Deus ou prensando Deus na parede, não é nada disso. Questiona Deus com muito temor, com muita reverência, com muito respeito. E Deus atende ao pedido de Abraão. Atende à intercessão feita por Abraão. Veja, Ló está longe, Ló está distante. Ló não está sabendo de nada do que está acontecendo. Nada do que está por vir. Ló está lá, sentado na frente, na entrada da cidade. Mas tem alguém intercedendo por ele. Mas tem alguém orando por ele. Conversando com Deus a respeito dele. E isso é importante nos dias de hoje, querido. Talvez você esteja distante de alguém, talvez alguém esteja longe aí da sua casa e você não pode ter acesso, né? Essa pessoa ela vai ser atingida pela tua oração, porque Deus está ouvindo a tua oração. Então eu quero que você entenda isso. Ló estava distante, longe, sem saber o perigo que havia iminente sobre aquela cidade, mas havia alguém orando, havia alguém intercedendo. Eu quero que você saiba que o destino de pessoas podem sim ser alterado pela sua oração. Eu quero dizer para você que eu sou fruto desse tipo de intercessão. Quando eu desconhecia o reino de Deus, quando eu não sabia da iminência, do perigo de não ter Jesus Cristo no coração, alguém estava orando e intercedendo por mim. Eu tenho certeza que você também é fruto de muita oração. Então, a primeira lição: ore pela sua família. Busque o Deus vivo e verdadeiro pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. Ore pela sua parentela, por todos eles. Na verdade, pela sua nação. E não por que dizer, pelos governantes e por toda a humanidade. Hoje nós temos que orar por toda a humanidade. Nós podemos mudar o destino dessa nação e o rumo dessa tragédia através da nossa oração. Eu creio que nós podemos mudar o rumo dessa tragédia através da nossa oração e da nossa intercessão. Deus é Deus, ontem, Ele é hoje e sempre será o Todo-Poderoso. Vemos aqui uma diferença entre aqueles que têm relacionamento com Deus e aqueles que não têm. Abraão tinha, Ló estava longe disso. Segundo ponto, Ló, não sabendo de nada, recebe os anjos. Os anjos avisam Ló. Agora ele sabe. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você estivesse mal informado a respeito do perigo que nós estamos vivendo. Mas agora você sabe. Ló não sabia do perigo. Agora os anjos lhe falam e agora ele sabe. Agora todos na sua casa já sabem. Todos nesta nação já sabem do perigo que nós estamos enfrentando. Sua família de Ló, não sabia de nada, mas agora sabe. Agora, veja bem, o que nós vemos aqui é a atitude de Ló e da sua esposa e de suas filhas. Há uma diferença, porque ao saber da notícia do perigo, Ló se levanta e já se prepara para sair da cidade. Mas quando ele vai falar com os seus genros, eles fazem o quê? Gracejo, fazem piada, são avisados do perigo e não entendem isso. Hoje tem gente que mesmo sendo alertado, ainda não entendeu. A gente caminha aqui pelas ruas, vê pessoas caminhando, jovens, idosos, as pessoas fazendo coisas, visitando doentes, indo para o hospital sem necessidade.
sabem, mas fazem gracejo. Então não é tempo de gracejo, não é tempo de piada, não é tempo de brincadeira, nem tempo de ficar atacando. Eu vejo pastores atacando outros pastores. Hoje cada um está tomando suas decisões e alguns são mais diretos, outros não. Não é tempo de ficar atacando, cada um vai ser responsável pelas suas escolhas. Cada um será responsável. Então não é tempo de atacar. A gente tem que sim nos pronunciar quando alguma coisa é ilegal. Ilegal. A nossa igreja há uma determinação para não termos culto no templo. É uma determinação. E se alguém está fazendo isso, é ilegal. Então não é tempo de ficar atacando. Ah, se eu tivesse votado no outro, se eu tivesse votado naquele, culpando. Então agora é hora de fazer aquilo que as autoridades estão nos determinando fazer. Obedecer todas as regras de higiene, obedecer todas as questões. Falou para ficar em casa? Fica em casa. Você tem condição de ficar em casa? Fica em casa. É tempo de gerar paz. Bem-aventurado os pacificadores. Não fica publicando tragédia, mais tragédia. Já nos basta essa tragédia. Já nos basta essa tragédia. E tem gente, olha, tem um vizinho aqui que morreu. Olha, o cachorro do meu vizinho morreu. Olha, não é tempo disso. Não é tempo desse tipo de coisa. É tempo de gerar paz. É tempo de testemunhar o Cristo que há em nós. De que maneira? Ajudando os outros. Tem algum vizinho teu, idoso, que não pode ir no mercado? Vá por ele. Vá, converse com ele, ligue para ele. Está precisando de alguma coisa? Deixe o seu telefone com ele, se ele tiver alguma necessidade. É tempo de ajudar os outros, de não ir saquear supermercados, de não ir comprar 1000 toneladas de gel, álcool gel e etc. Não, é tempo de olhar para o outro, irmãos. Então, aqui o que a gente vê é que os genros de Ló zombaram, acharam que, não, isso aí é brincadeira, isso é piada, né? Trataram de forma leviana os genros de Ló. Eu não preciso nem dizer o que aconteceu com eles, né? Então deixa eu dizer para você, as nossas escolhas hoje fará diferença nos nossos destinos. Se eu estivesse na igreja hoje, eu diria assim, repita após mim, né? A minha escolha fará diferença em muitos destinos. Amém? Nos destinos de muitos. Os genros de Ló foram avisados, não levaram a sério. Mas tem outra questão também. Terceiro e último ponto. A esposa de Ló, ao contrário dos genros, aceitou as informações dos anjos e aceitou sair daquele lugar onde havia tragédia, sair daquela cidade. Ela, ao contrário dos genros, ela entendeu a gravidade. Ela reconheceu o perigo. Mas presta atenção agora nisso daqui. Depois de ter feito tudo, aceitado, reconhecido o perigo, depois de ter feito tudo, no último instante, havia uma ordem. Não olhe para trás. E essa ordem ela desobedeceu. Desobedeceu a ordem que foi dada pelos anjos. Ou seja, preste atenção, fazer o que tem que ser feito pela metade é não fazer nada. Então eu vou repetir para você. Fazer pela metade é igual a não fazer. Cuidar-se pela metade é não cuidar-se. Obedecer pela metade é não obedecer. Resguardar-se pela metade é não se resguardar. Fazer pela metade é o mesmo que não fazer. Foi o que aconteceu com a esposa. Fez tudo certinho. Já estava fora da cidade. Já estava em Zoar. E ali olhou para trás. Pela metade não serve. Pela metade não serve. Cuidar da tua saúde pela metade não serve. Cuidar da tua fé pela metade não serve.
cuidar da sua família pela metade não serve. Cuidar do teu dinheiro pela metade não serve. Pela metade é o mesmo que nada. Então, queridos, essa é a gravidade desse nosso tempo. Fazer pela metade é o mesmo que não fazer. Não vale nada. Finalizando aqui, para que possamos orar, o que eu aprendi com essa passagem, mesmo não podendo comparar, né, aquela situação com essa situação que estamos vivendo. Mas o que eu aprendo nessa passagem? O que Deus nos ensina nessa noite? Ore, tenha intimidade com Deus. Saiba quais são os planos de Deus para a sua vida, para a tua casa. Deixe Deus falar com você. Ouça a voz de Deus. Fale porque Ele está ouvindo a tua voz. Interceda. Busque o favor do forte em favor daqueles que estão mais frágeis. Pelos países que estão mais frágeis. Pelos aqueles que têm a fragilidade na sua idade, na sua saúde. Ore e interceda. Busque o favor do forte. O que eu aprendo? Eu aprendo aqui como Ló, reconhecer o perigo. Reconhecer o perigo. Faça a sua parte. Que eu aprendo aqui com a esposa de Ló. Eu aprendo não fazer as coisas pela metade. Eu aprendo com Abraão. Mesmo estando longe e seguro, eu aprendo com Abraão a me preocupar com aquele que está distante. Aprendo a não entrar em discussões vazias, em contendas. Aprendo a gerar paz. Isso tudo vai passar. E depois de termos passado por tudo isso, continuemos inabaláveis. Essa é a palavra de Deus. Eu quero deixar então esta palavra para você, nós vamos orar. Tudo isso vai passar. E é como nós passamos. Passamos com fé, com oração, com responsabilidade, não fazendo pela metade. Fazemos aquilo que estão nos indicando fazer. Então, que você possa ter essa responsabilidade com a tua casa, com a tua família, com os teus, no teu trabalho, que você possa entender, compreender a situação que estamos vivendo. Vai passar, querido. Vai passar. Fique tranquilo, vai passar. Como vamos passar é que é o ponto. Você tem um Deus que te sustenta, como foi lido aqui. Uns confiam em cavalos, em exércitos, mas nós confiamos em Deus. Ele nos guarda. Quero também deixar aqui uma observação. Não fique publicando nas redes qualquer informação que você tenha. Vá checar a fonte. Vá checar a fonte. Tem que ser oficial, irmãos. Tem pessoas confundindo bactéria com micróbio. Micróbio com vírus. Vírus com... Tem gente confundindo. Pega uma notícia. Fez bem outro dia, a amiga minha ligou para mim e falou, olha, parece que vão cancelar isso, tal, pelo artigo, aparecia lá o artigo 600, 200 e pá. Ela falou, o senhor não quer checar para ver se isso é verdade? Eu falei, fica aí um pouquinho que eu já volto. Fui checar, entrei na internet lá, falso, boato, né? Como diz aí, fake news. Então não divulgue tragédia, não divulgue o que você não sabe. Nós temos uma bióloga, né, na nossa igreja. Quando a gente tem alguma dúvida a respeito de alguma coisa, conversa com ela. Olha que ela trabalha com isso, está trabalhando agora. Está na frente de trabalho lá e a gente... Então vá na fonte, querido. Tem gente ensinando a fazer gel, tem gente falsificando gel, tem gente... Que coisa maluca. Eu só vou dizer uma coisa. Essa crise vai revelar o caráter de cada um. Essa crise vai revelar o caráter de cada um.
aqueles que verdadeiramente são cristãos, que olham para o outro, ou aqueles que usurpam e se aproveitam da tragédia. Da tragédia. Então, que você aprenda, medite nesta palavra. Nós estamos filmando, nós vamos colocar isso lá no YouTube, para que você possa depois com calma estar meditando. Então agora na tua casa, recline sua cabeça, e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, esta é a tua palavra, é a mensagem, Senhor, que o Senhor trouxe ao nosso coração. Um tempo ali, Senhor, que aquelas cidades viveriam uma tragédia. Alguns ali nem se deram conta, Pai, mesmo sabendo da tragédia. Ó Deus, eu te peço, venha esclarecer o teu povo, Pai, venha esclarecer a nossa nação, venha dar responsabilidade aos nossos governantes, as estratégias. Nós oramos, Pai, que a tua mão seja sobre esta nação, sobre esta humanidade, sobre todos os governos deste planeta, Pai. Jamais, Senhor, imaginaríamos uma situação como essa, Pai. Jamais imaginaríamos, Senhor. Mas estamos aqui crendo, Senhor, na tua mão de poder, na tua mão, Senhor, que é mão zelosa. Nós estamos firmados na tua palavra que diz, Senhor, que as tempestades virão para todos. A tua palavra diz que a tempestade vem para o ímpio, vem para o cristão, que o vento forte vem, que os rios vêm, seja crente, cristão, não seja, vem. Mas a diferença é onde nós estamos firmados. E a tua palavra diz que aquele que está firmado na areia sucumbirá, mas aquele que está firmado na rocha não se abalará e não entrará em ruína. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Pai, longe do teu povo toda ruína, seja ela na saúde, nas finanças, Pai, na vida emocional, Senhor, naqueles que estão abalados emocionalmente, Senhor, naqueles que estão entrando num tempo de angústia, Senhor. Eu declaro, Senhor, longe, Senhor, longe, inabalável e longe toda ruína, Pai. Virão as tempestades e, como diz a tua palavra em Efésios, virá o dia mau, Senhor, mas estamos firmados na rocha, Senhor. E depois de termos passado por tudo, ainda assim permaneceremos inabaláveis. Esta, Senhor, é a nossa oração. Abençoa a vida de cada um, abençoa a vida, Senhor, dos teus filhos, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero pedir licença também agora para encerrarmos, dizer alguns recadinhos aqui. Todo dia, 18 horas, a nossa igreja está orando. Todo dia. Reserve às 18 horas um tempo para você orar e interceder. Aproveite o tempo para ler mais a Bíblia, para orar mais, para edificar a sua fé. Aproveite esse tempo para ajudar os necessitados. Amém? Vamos continuar com os cultos, vamos melhorar essa situação. Hoje foi tudo precário, foi tudo novidade para a gente. Vamos melhorar isso em nome de Jesus. Quero orar pela vida dos mantenedores da igreja. Amém? Você que é mantenedor da igreja, eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar a tua vida financeira. Que o Senhor continue suprindo as tuas necessidades. Que o Senhor venha suprir a tua vida profissional. Em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela vida dos mantenedores. Quero também deixar para você que é dizimista na casa do Senhor. Estou falando agora com os dizimistas. E aqueles que entendem sobre isso. Você talvez esteja ouvindo, talvez não entenda muito sobre isso, mas eu quero falar com os dizimistas. Nós chamamos de mantenedores. Então, você não precisa sair de sua casa. Você pode transferir para a conta da igreja. A igreja tem uma conta. Lá no Bradesco, na agência 2422. Então, a agência do Bradesco 2422. A conta é 0016191 dígito 8. Então, a agência do Bradesco 2422,
a conta 00161918. Continuem com as vossas contribuições. Amém? Você que pode, evidentemente, né? E estamos orando no sentido também daqueles que são autônomos. Vocês sabem que eu sou autônomo. Eu dependo do meu trabalho, não dependo do salário da igreja. Eu não dependo do salário da igreja. Eu dependo do meu trabalho para sustentar a minha família. E eu tenho tido boas notícias, irmãos. Tem igrejas ligando para mim, cancelando as aulas, mas dizendo que continuarão a fazer o depósito das mensalidades. Olha que coisa linda. Hoje mesmo de manhã, a mãe de um aluno ligou para mim, ontem também, pedindo o número da minha conta, porque é o meu trabalho, o dinheiro do meu trabalho vai para a minha conta, e pedindo o número da minha conta para fazer o depósito da mensalidade. Isso é digno de louvor. Isso é digno de louvor. Eu quero... revela o caráter. Foi o que a gente estava falando aqui. Isso vai revelar o caráter. Né? Tem uns que cancelam, desaparecem, não quer saber se você pode comer ou não pode comer. Não é? Então você que é mantenedor da igreja, né? Continue. E você que tem o seu salário fixo, vê se alguém está precisando, necessitado, os alimentos, né? Como a gente sempre faz na igreja, temos pessoas que necessitam de alimento. Nós vamos continuar dentro da normalidade possível. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, acho que não. Posso dar bênção apostólica? Culto de oração não é muita coisa. Não. Todos os cultos na igreja estão cancelados. Culto de oração segunda-feira, cancelado. Suspenso, né? Mas ora em casa. Viu? 8 horas não era o culto de oração? 8 horas reserva na tua casa. Né? O Léo. Tá certo? Tudo certo então, Emily? Podemos encerrar? Sim. Espera um pouquinho que eu vou dar a bênção apostólica. Cultos na igreja suspenso. Segunda-feira suspenso. Culto nos lares, as células, reuniões, tudo suspenso. Quinta-feira, domingo, escola bíblica, suspenso. Tá bom? E eu tô aqui em casa porque tenho mais de 60 anos. Oh, tadinho. Guardado pelos meus fiéis escudeiros, impedidos de sair. Amém? Com álcool gel na mão. Com álcool gel na mão. Deus abençoe e medite sobre esta palavra e vamos dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Depois manda foto de como foi que você recebeu essa mensagem, viu? E nós vamos melhorar, eu tenho certeza disso. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo e que a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja com todos nós, para todos, sempre, todos digam... Amém. Amém. O culto começa agora. Agora que você está na tua casa, agora que você está perto do teu vizinho, agora que você vai para o teu trabalho. É agora que você verdadeiramente adora e cultua ao Senhor. Deus abençoe. Fique em paz em nome de Jesus.